Olá, estamos aqui para dar continuidade à nossa aventura com a termologia. A nossa intenção agora é seguir para a parte de transmissão de calor, em que a gente vai conversar aí sobre os processos térmicos propriamente ditos e vamos falar também aí da equação de transmissão do calor, né, atribuída aí a Fourier, beleza? Então, para a gente já chegar chegando, como de costume, eu vou colocar aqui o termo principal que a gente vai usar, que é energia térmica. Então, o que eu quero dizer com energia térmica? Ora, aqui a gente precisa se colocar no lugar das pessoas que desenvolveram esses conceitos. A galera não tinha ideia do que estava acontecendo. Imagina, você tem um objeto, sei lá, um pedaço de metal aí aquecido. Vamos supor aí que ele está na temperatura aí de 50 graus Celsius. E aí você pega um outro pedaço de metal igualzinho a esse aí, numa temperatura, vamos supor aí, de 20 graus Celsius. Por simplicidade, para a gente não ter que ficar aí se prendendo em cálculos nesse primeiro momento, vamos imaginar que eles são iguais, de mesma massa, feitos do mesmo material, com o mesmíssimo formato, são cópias, objetos cópia. A única diferença entre eles é um está a 50 graus e o outro está a 20 graus Celsius. Beleza? Esses 50 graus Celsius não é energia térmica. Esses 50 graus Celsius a gente vai chamar de temperatura. Você vai falar, já sabia. Fica calmo, estou querendo elucidar o vocabulário rigoroso aqui. A temperatura, a gente já viu que está relacionado com um processo que nós chamamos de agitação térmica. Então, a agitação térmica é representada por um número numa escala termométrica e esse número é chamado de temperatura. Pode estar em graus Celsius, pode estar em graus Fahrenheit, pode estar em Kelvin, pode estar em Rankine, que é uma escala absoluta baseada em Fahrenheit, pode estar em graus X, o que você quiser. Qualquer unidade de medida pode representar a temperatura. Então, o que é a temperatura? É um número que representa o corpo em termos de ele está quente ou está frio. Você pode ter um objeto grandão aqui a 50 graus Celsius e esses dois objetos, esse de massa pequenininha e esse de massa grande, têm a mesma temperatura. As moléculas que compõem esse corpo pequeno têm a mesma agitação térmica desse corpo grande aqui. No entanto, o corpo grande tem mais energia térmica do que o corpo pequeno. Porque o corpo grande, como ele tem maior massa, ele tem mais átomos com essa mesma agitação térmica, eu posso dizer que existe mais energia envolvida na agitação das moléculas que compõem esse corpo. A mesma coisa eu posso dizer para o objeto a 20 graus Celsius. Ora, um objeto a 20 graus Celsius com a massa pequena tem a mesma temperatura de um objeto a 20 graus Celsius com massa grande. Então, é isso que representa o 20 graus Celsius. Temperatura. Significa que as moléculas que compõem esse corpo pequeno têm a mesma agitação térmica desse corpo grande. No entanto, o corpo grande a 20 graus Celsius tem maior energia térmica que o corpo pequeno, também a 20 graus Celsius. Com o que nós estudamos aqui nesse momento, nós não temos a pretensão de comparar a energia térmica do corpo grande a 20 graus Celsius com a energia térmica do corpo pequeno a 50 graus Celsius. Não temos intenção de fazer essa comparação, porque pode ser que aí tem mais massa, aí ele acaba tendo mais energia térmica, só que o cálculo, o número para essa energia térmica seria uma coisa complicada demais para a gente fazer no enfoque do conteúdo do ensino médio. Então, nós não fazemos. Então, a parte boa é, energia térmica é uma coisa que fica maior quando você tem mais massa. É uma coisa que fica menor quando você tem menos massa.
É uma coisa que fica maior quando você tem mais temperatura. É uma coisa que fica menor quando você tem mesma temperatura. No entanto, nos exercícios, nos problemas, nas questões, nos vestibulares, normalmente a energia térmica só será objeto de comparação entre corpos de mesma massa ou corpos de mesma temperatura. Corpos de mesma massa, se eu tenho mais temperatura, tenho mais energia térmica. Se eu tenho menos temperatura, tenho menos energia térmica. Se eu tenho dois corpos de mesma temperatura, aquele que tem mais massa tem mais energia térmica, aquele que tem menos massa tem menos energia térmica, beleza? Então, o conceito de energia térmica está relacionado com a energia envolvida no aquecimento dos corpos, naquilo que mantém a temperatura dos corpos, naquilo que representa a temperatura dos corpos, beleza? E por que eu estou te falando isso? Porque no momento em que eu coloco um corpo em contato com o outro, colocar em contato pode ser encostar um no outro. Isso é uma maneira de fazer contato térmico. Então vou botar aqui, ó, hashtag contato. O que significa o contato térmico? Encostar um corpo um no outro ou colocar esses dois corpos num ambiente em que o calor possa fluir livremente. Por exemplo, você pode pegar um líquido e mergulhar os dois ao mesmo tempo nesse líquido, se for um líquido que seja um ótimo condutor de calor. No caso, a água não é muito bom não, viu? Mas enfim, às vezes ela é o melhor que nós temos à disposição. Você pode pegar uma pasta, tipo pasta de dente. Pasta de dente é um ótimo condutor térmico, inclusive. Aí você passa essa pasta e coloca um pertinho do outro, fazendo ali o contato com a pasta no meio. É isso que a gente faz, por exemplo, dentro do computador. Aquele ventiladorzinho que vai em cima do processador, ele não encosta direto, né? Aquele dissipadorzão de calor que tem lá. Aquele metal normalmente não toca direto em cima do processador, porque como ele esquenta muito, esfria e tem processos de dilatação aí que são muito pronunciados, muito perceptíveis, muito importantes, a gente normalmente bota uma pastinha ali no meio do caminho, uma pasta chamada pasta térmica, né? Não vai dizer se você queimar o seu processador fazendo isso, que fui eu que te dei essa dica, mas temporariamente a pasta de dente funciona melhor do que nada entre os dois, né? Entre o dissipador de calor e o processador, beleza? Né? Na pior das hipóteses, seu processador não terá cáries e terá um hálito refrescante. Então, essa pastinha ela promove o contato térmico, mesmo que o dissipador de calor, que é uma peça de metal, não esteja diretamente em contato com o processador, que é quem realmente esquenta. Então, uma coisa nós entendemos que o contato é permitir a troca de energia térmica entre dois objetos. Troca direta de energia térmica. Isso é calor sendo transmitido por contato. E aí eu vou botar então essa palavra que nós estamos falando o tempo inteiro aqui e fazer a sua devida definição. O que é o calor? O calor é a energia térmica que está em trânsito, que está saindo de um lugar e indo para o outro. Então, energia térmica não é o mesmo que temperatura. No entanto, se eu tenho maior temperatura, um objeto tem maior energia térmica. Mas energia térmica não é o mesmo que temperatura. O calor não é a energia térmica que um corpo possui. O calor é a energia térmica que está em transmissão, em trânsito, saindo de um e indo para o outro. A energia térmica em movimento, entre aspas, porque não tem movimento, não tem molécula andando ali, né? É só ali um processo que no fundo é eletromagnético, mas eu não quero falar sobre esse assunto nesses termos. É um fluxo que ocorre ali. E esse fluxo, quando ele ocorre, ele vai pegar a temperatura do corpo de origem e rebaixar,
e a temperatura do corpo de destino vai ser elevada. É isso. Beleza? Então, quando a gente tem aqui um objeto do lado de cá a 50 graus Celsius, o objeto do lado de cá está a 20 graus Celsius. Quando você põe os dois em contato, o corpo quente vai transmitir parte da sua energia térmica para o corpo mais frio. E aí, essa transferência ocorre por meio de uma energia térmica que está em trânsito. Essa energia térmica é chamada de calor. E se a transmissão de calor ocorre por meio de um contato, seja direto ou indireto, nós dissemos que temos transmissão de calor por meio de contato, também chamada transmissão de calor por condução. Condução. Então, o calor pode ser transmitido por condução. Você pode colocar dois corpos em contato um com o outro e por meio do contato ocorre transmissão de calor por condução. Essa condução será responsável por fazer o corpo mais quente esfriar e o corpo mais frio esquentar. Então vai ocorrer essa troca de calor, essa troca de energia térmica, até que as temperaturas fiquem iguais. E isso é uma coisa muito legal. Por quê? Se eu tenho um corpo pequeno a 50 graus Celsius, eu tenho um corpo grande a 50 graus Celsius, e eu ponho os dois em contato, não há condução de calor entre eles, porque eles têm a mesma temperatura. A temperatura é o gatilho que faz a troca de calor acontecer. A temperatura precisa ser diferente para que o calor possa fluir entre dois objetos. Só existe troca de calor se os dois objetos, por condução, se os dois objetos estiverem em temperaturas distintas. Porque se os objetos estão na mesma temperatura, não ocorre troca de calor. Beleza? Conversado sobre isso? A ideia é essa, é você perceber aí que o processo de troca de calor por condução ocorre quando dois corpos estão em contato. E esse contato pode ser contato físico direto ou pode ser também contato indireto. Beleza? É isso que nós vimos aqui até agora. Beleza? Tranquilo? Vamos tentar responder uma coisa a respeito disso? Olha o que nós temos aí. Todo calor é medido pela temperatura. Bom, até aí é verdade. Isso é, calor e temperatura são a mesma grandeza. Não são a mesma grandeza. Calor e temperatura... Deixa eu aparecer pequenininho aqui. Isso aí é uma questão de vestibular, beleza? Lá da Unirio. Ele traz pra gente aí, julgue os itens e marque a alternativa correta. É isso. Todo calor é medido pela temperatura. Isso é verdade. Você precisa aí, né, de calor, de temperatura para poder fazer a análise aí do calor. Né? Todos os processos de calor vão estar envolvidos aí numéricos, de alguma forma, com a temperatura. Mas a temperatura não é o calor. Beleza? Então é isso aí que está errado na letra A. O calor é uma forma de energia em trânsito. Cara, os livros usam esse termo. Então, se você olhar em alguma alternativa, esse negócio, energia em trânsito, pô, você vê energia em trânsito, ninguém usa isso no dia a dia. Então, é muito técnico. Então, a não ser que ele tenha falado alguma bobagem muito grande aqui, eu estou muito inclinado a acreditar que a definição de calor que ele vai fazer aqui está boa, beleza? Mas vamos lá. O calor é uma forma de energia em trânsito, verdade. Temperatura mede o grau de agitação das moléculas de um sistema. Os dois estão verdades, beleza? Você vê que eu não usei grau de agitação, né? Grau, porque é medida em graus. Não gosto muito desse termo, não. Mas ok. Então a letra B me parece bem correta. Mas antes de marcar, eu quero ler as demais, porque vai que tem outra. E aí a gente fica em dúvida em duas e analisa com mais cuidado, né? Letra C. O calor nunca é função da temperatura. Nunca, sempre, todos, nenhum, red flag. Você abre o olho, porque tem alguma coisa aí, né? Então, o calor nunca é função da temperatura? Não, o calor é função da temperatura sim. Então, está errado essa letra C. Letra D. O calor só é função da temperatura quando o sistema sofre mudança em seu estado físico. Na verdade,
Nem é verdade isso. Na verdade, isso é bem errado. Porque a gente já viu lá na calorimetria que se você tiver mudança de estado físico, isso ocorre com temperatura constante, que é a situação ali de calor latente. Beleza? Então tá errada essa letra D. Letra E. A temperatura é a grandeza que fornece a quantidade de calor de um sistema. Não é isso. Beleza? Então, se eventualmente aparecer alguma questão sobre esse assunto, ele vai querer explorar dessa forma. Ele vai querer falar com você nesses termos. Beleza? Isso então mostra para a gente o primeiro dos processos de transmissão de calor, que é a transmissão de calor por meio de condução. Beleza? No entanto, esse não é o único método, o único meio e o único modo de se transmitir o calor. O calor pode ser transmitido também por meio do que nós chamamos de convecção. Então, convecção. É isso aí. Como é que funciona a convecção? Deixa eu ficar pequenininho aqui no canto. A convecção é um processo que acontece da seguinte maneira, normalmente com fluidos. O que são fluidos? Líquidos e gases. Então você vai ter fluidos, beleza? E não fluido. Fluido não é um termo técnico, beleza? Pode até existir a palavra, mas não é um termo técnico. É vulgar. Então, fluido pode ser um líquido ou também um gás. Gás, aqui a gente coloca substâncias no estado gasoso, beleza? Porque a gente vai ver mais para frente que líquido e vapor são coisas diferentes também. Então, que gás e vapor são coisas diferentes. A gente vai tratar isso mais para frente, não estou preocupado agora. Fluido vem de fluidez, são coisas que fluem, é isso. Líquidos e gases, eles fluem. Em que sentido? Imagina que você tem aqui um copo cheio d'água, né? Um recipiente aí com água. Esse recipiente, lógico, né? Tá aqui com a água aqui dentro. Ele vai ter água aqui no fundo dele, vai ter água espalhada aqui em vários lugares, né? Se você pega uma fonte de calor e começa a esquentar o fundo, é claro que os átomos que compõem aqui o fluido na parte mais inferior vão se aquecer primeiro. E o processo de aquecimento, como a gente já viu, provoca a dilatação, seja em líquidos, em gases, em sólidos, né? Ocorre dilatação devido ao aquecimento. Essa dilatação faz o fluido ficar menos denso, porque os mesmos átomos estão ocupando mais espaço. E ocupar mais espaço significa ter menor densidade, dado que o número de átomos e a massa deles permanece a mesma. Né? Então, quando você esquenta, fornecendo calor aqui para o fundo do recipiente, os átomos que compõem o fluido que está lá dentro vão fazer, né, vão formar um grupo menos denso. E esse grupo menos denso, boia. Né? Coisas menos densas, isopor, você joga na água, ele boia. Por quê? Porque ele é menos denso que a água. Uma pedra afunda na água. Por que ela afunda na água? Porque ela é mais densa que a água. Então, na hora que esse fluido fica menos denso, ele sobe, né? Ele sobe. E aí, na hora que ele sobe, ele dá lugar a outros átomos que estavam lá em cima, naturalmente mais frios, e eles vêm e descem. E fica esse fluxo, essa coisa. Esse fluxo, essa coisa, é o que nós chamamos de convecção. Então, se você põe uma panela para ferver no fogão, você vê isso acontecer, você vê a convecção. É bem claro, é realmente parece uma corrente mesmo de líquido, de água que tem lá dentro. Né? E isso acontece todos os dias na nossa atmosfera, né? Porque naturalmente a parte aí inferior do planeta, né, tem uma capacidade térmica maior. Então, quando o Sol se põe, a parte da Terra, ali, principalmente mais perto da água, né, ela demora um pouco para esfriar. Né, e isso faz que o ar ali perto não esfrie tão rapidamente quando o Sol vai embora. Né? Lugares mais úmidos tem isso bastante pronunciado. Né? O Sol vai embora, mas continua quente, continua abafado. Né, como a gente fala. Lugares mais secos não, tipo, sei lá, uma região mais desértica, para pegar um caso extremo. Né? Ou em Brasília mesmo, né? A gente tem nos períodos mais secos do ano aí que o sol se põe, fica de noite, fica bem frio mesmo. Né? E de manhãzinha também bem frio. E aí o sol nasce e dá 10 horas da manhã, tá um calorão. Né? Acontece muito isso, lugares secos tem isso, muita amplitude térmica.
por causa aí desse processo, né, de convecção que facilita aí o aquecimento e o resfriamento da atmosfera. Beleza? Dessa maneira, a gente consegue definir a convecção como sendo um processo de troca de calor que ocorre por meio do fluxo de partículas. As partículas se movem. As partículas vão se mover por causa da diferença de densidade que ocorre quando você tem aí a mudança de temperatura em uma parte de um sistema grande composto por fluidos. Beleza? Vamos resolver uma questãozinha sobre isso? Isso aí caiu no Enem, ó. Caiu no Enem, ó. Aquecedores solares são equipamentos utilizados para o aquecimento de água pelo calor do Sol. São compostos por coletores solares, nos quais ocorre o aquecimento da água, e por um reservatório térmico, em que é armazenada água quente para ser utilizada posteriormente. A figura ilustra esquematicamente como funciona esse equipamento. Aqui a gente consegue ver, né? Deixa eu ver se eu consigo ficar aqui no cantinho. Pode ser. Aqui a gente consegue ver, ó. Tu vê aqui esse radiação solar. Ó. A radiação solar vem aqui, tem uma espécie de uns caninhos. Aí eles devem estar cheios de água, eu imagino. E aqui tem um recipiente de água. Ó. Como você pode ver, ó, a água vem quente, entrando lá por cima. Por que ela está quente? Porque ela foi esquentada aqui pela radiação solar. E você pode perceber, ó, que o buraquinho onde entra a água quente é em cima. Porque se você bota água quente embaixo, não é tão eficaz. Porque como é que você vai tirar a água de lá de dentro depois? Então, olha como é inteligente o processo. Eles pegam a água de baixo, que naturalmente vai ser mais fria, e fazem ela cair aqui dentro dessa serpentina aqui, ó, desse monte de caninho. Não dá para ver aqui, ficou meio esquisito até. Ele podia ter botado um vai e vem aqui para a gente entender que a água, no fundo, ela flui aqui dentro. E aí, na hora que passa aqui a água, né, que ela está passando aqui, né, que ela está esquentando, ela vai subir e vai ser jogada lá em cima porque ela esquentou. Beleza? Aí ele faz a pergunta. O processo pelo qual ocorre transferência de calor nos coletores solares para o reservatório térmico é a... Aí ele quer saber qual é o nome da transferência de calor dos coletores para o reservatório. Então ele quer saber qual é o processo que faz o calor sair do coletor e entrar no reservatório. Isso aqui é muito importante para análise de questão padrão Enem. No Enem, toda questão é honesta, ou seja, ela vai fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta direta, que pretende entender se você tem ou não tem determinada proficiência. Ou seja, se você domina ou não domina aquele tópico específico do conteúdo programático. E isso é feito por meio de verbos e afirmações ou negações. Normalmente são afirmações, eles evitam o uso de negações, beleza? Não significa que você não possa ter palavras negativas aí no processo, mas eles dão ênfase aí para afirmações. Aí ele, ó, o processo pelo qual ocorre a transferência para o reservatório é... Então, como é que você deve ler isso? O processo é... Tira todos os acessórios. O processo é... Então, qual é a pergunta que ele está te fazendo? Qual é o processo? E você vai ter que dar o nome do processo. Que processo? O processo pelo qual ocorre transferência de calor. Então, a sua resposta está restrita a processos que são processos de transferência de calor. Processos que não são processos de transferência de calor são descartados, são distratores, são alternativas incorretas. Beleza? Então, lendo as alternativas, por exemplo, ó, difusão. Difusão não é processo de transferência de calor. Então, letra A, eu nem leio. Não é uma alternativa. Letra B, absorção. Claro que ocorre a absorção de calor pela água lá do reservatório de cima. Claro que o reservatório
de água vai absorver o calor. Claro que ocorre isso, mas isso não é um processo de transferência de calor. Processos de transferência de calor, nós vimos dois até agora: condução, convecção. Temos também irradiação, que é o que eu vou falar em seguida. Mas é restrito ao nome do processo e você tem que ser rigorosa na hora de fazer a leitura e na hora de escolher a alternativa. Beleza? Então, ó, o processo pelo qual ocorre transferência de calor dos coletores para o reservatório. Então, como é que o calor flui do coletor para o reservatório? Convecção. Não é por condução. Por quê? Primeiro, porque eu tenho um líquido. E esse líquido, se é líquido, é um fluido. Se ele é fluido, ele flui. E por fluir, ele sofre variação de densidade quando tem absorção de calor. Percebe que a palavra absorção até aparece aqui e ela não é errada. Ela só não responde à pergunta do enunciado. Beleza? Então, a água absorve o calor que veio da atmosfera, lá do ar, lá de cima, né, por meio da irradiação. Não é bem a atmosfera, é a luz do sol. Né? E então o coletor absorve esse calor e, por convecção, esse calor é trocado entre ali aquele coletor solar e o reservatório de água. Beleza? Aí a gente vai e marca a letra E, que é a letra que está escrito convecção. Beleza? Conversados? Eu burocratizei um pouquinho a questão, né? Acho que eu botei um pouquinho mais de emoção do que necessitava. Mas é isso. Questões Enem, leia com atenção, com cuidado e use rigorosamente o vocabulário. Por isso que a aula de hoje é uma aula de vocabulário, basicamente. Beleza? Tá, vai ter umas continhas também. Mas vamos seguir. Espera aí que tem que trocar de slide. Dito isso, então, nós vimos que existe troca de calor por meio de condução, também chamado de troca de calor por contato. E vimos agora que existe troca de calor por convecção, que é para fluidos, beleza? Antes da gente falar do próximo método, né, do próximo modo de transmissão de calor, que é a irradiação, eu quero fazer um comentário adicional sobre convecção que pode elucidar muitas coisas da vida prática para nós. Beleza? Deixa eu aparecer aqui no cantinho para você poder dar uma olhada na minha cara, não que ela seja necessária, mas porque eu quero falar com você. Beleza? Imagina que você tem o seguinte, você tem lá uma forminha de gelo. A forminha de gelo, ela tem lá o lugarzinho onde você enche de água, né? Então, essa aqui é a vista lateral da forma de gelo, ó. Você está vendo ela de lado. Só aquele quadradinho, né? Ó, são vários aqui, ó. Aqui você vai botar um gelo, aqui vai vir o outro, ó, o outro gelinho aqui, né? Aí tem vários, né? Vários desse aqui. Na hora que você tem lá o gelo se formando, não sei se você já teve a curiosidade de botar uma forma de gelo dentro do freezer, né, para ver o gelo se formando. É lógico que você não vai conseguir ficar lá dentro, senão você congela, mas não sei se você já teve a chance de tirar uma forminha antes dela ficar totalmente congelada. Ela forma uma casquinha de gelo assim, ó, primeiro forma uma casquinha. Tanto que se o gelo não estiver totalmente pronto, você vai lá, você bate a mão, você consegue quebrar a casquinha, você vê que está tudo líquido lá dentro ainda. Né? Não sei se você já teve a chance de fazer isso. Se não tiver, faça. Fala, mãe, me arruma aí, pai, me arruma um negócio aí, uma forminha de gelo que eu quero botar ele aqui. Aí daqui uma hora e meia, 2, vai lá de novo na forminha, vê lá se está líquido ainda. Quando você vê que formou a primeira casquinha lá de gelo, vai lá, bate um garfo lá, você não vai estragar o gelo fazendo isso. Afinal, você vai deixar ela lá dentro depois e vai formar o gelo direito, né, do jeito que tem que ser. Então, olha que forma sempre a casquinha, sempre na parte de cima. Olha que interessante. E isso ocorre por conta da convecção. Pelo seguinte, a água tem um comportamento muito doido. Ah, esse comportamento muito doido, como assim a água é doida? O termo técnico é comportamento anômalo.
Anômalo vem de anomalia, quer dizer que é uma coisa diferente de tudo. Aí eu quis chamar de muito doido, beleza? Então a água tem um comportamento muito doido por conta do formato das suas moléculas. Como assim? Quando você tem uma molécula de água, ela tem naturalmente aí dois átomos de hidrogênio, que são pequenininhos, e um átomo de oxigênio, aí no meio. Então ela tem esse formato aqui, ó, meio de V, sabe? Né? Inclusive aí na trigonometria, com cálculos de geometria aí, quando você estiver vendo aí coisas, né, da geometria espacial, lá na matemática, você consegue inclusive achar o valor desse ângulo aqui, beleza? Né? É 109 graus 28 minutos. Você consegue calcular esse ângulo aqui. Brabo o negócio. Né? E aí, esse ângulo, essa geometria angular, né, faz que as cargas positivas que formam aqui, né, a parte onde ficam os átomos de hidrogênio, né, porque eles são menos eletronegativos que o oxigênio, ali faz que a molécula de água seja uma molécula polarizada. Então, nesse sentido, ela meio que tem umas cargas que podem atrair ou repelir as partes. E aí, quando a água está na temperatura de 4 graus Celsius, e essa temperatura é bem específica, né? Quando ela está em torno de 4 graus Celsius, as moléculas se acomodam do jeito mais perfeito possível, do jeito mais eficaz possível. E quando elas se acomodam, elas ocupam o mínimo espaço possível. Ou seja, é a condição de densidade máxima da água a 4 graus. Então, densidade máxima. Consigo escrever a palavra máxima aqui? Consigo. Densidade máxima. Por que isso é estranho? Porque toda substância, quando está mais fria, ela fica mais densa. Você esquenta, fica menos densa. A água não. A água, se você bota ela abaixo de 4 graus Celsius, ela começa a formar os cristais de gelo. E aí, essa água abaixo de 4 graus Celsius, mas que ainda não congelou, ela é menos densa. Olha que interessante. A densidade da água, ela vai fazer que a água, sei lá, a 2 graus, ela sobe. A água a 2 graus, ela sobe, fica lá em cima. A água a 6 graus, ela também boia, também sobe. Olha que loucura. Por isso é anômalo, né? Temperaturas distintas, né? Isso faz que a água a 4 graus Celsius fique acumulada no fundo, né, ali do recipiente. A água lá no fundo está a 4 graus, olha que loucura. Está, né? 4 graus. Lógico que depois de um tempão aí já não vai sobrar mais água nenhuma a 4 graus. E aí a dinâmica fica diferente e aí o gelo efetivamente vai estar se formando. Mas nesse processo transitório em que você tem só a casquinha, provavelmente aqui você tem gelo, provavelmente a 0 graus Celsius, porque é um gelo novinho que acabou de se formar. Aí aqui você vai tendo a água a 0 graus, 1 grau, 2 graus, 3 graus. E lá no fundo a água vai estar a 4 graus Celsius, por conta desse comportamento anômalo. Por isso que a água congela de cima para baixo. Se você tivesse uma substância que não tem esse comportamento, você não ia ter essa situação dessa maneira. Porque você não teria a água numa temperatura que é diferente da temperatura de congelamento, se acumulando ali no fundo. Não ia ser dessa forma que iria acontecer, né? Iria acontecer a convecção de uma forma diferente. E isso aqui mostra para a gente, por exemplo, que alguns lagos em regiões muito frias, a água lá no fundão do lago, ela não está a 0 graus. Às vezes o lago está todo congelado lá em cima e a água lá embaixo está a 4 graus. Porque é a temperatura em que a água é mais densa. Beleza? E aí, se você começa a esquentar a água, essa água vai subir, vai até lá para cima. Por exemplo, se você tiver uma fonte de calor, uma fonte termal lá no fundo, né, ela vai jogar o calor lá para cima e por convecção vai rolar esse fluxo. Beleza? Então, a convecção ela é responsável pelo fluxo de calor numa estrutura fluida, uma estrutura líquido ou gasoso. Beleza? E o processo de irradiação é exatamente o que você está pensando. Né? O sol ou qualquer outra fonte de calor, pode ser uma lâmpada, uma fogueira, né? Um objeto aquecido, ele emite radiação e essa radiação térmica ela consegue ir de um lugar para o outro, igual é uma onda, igual a luz. A radiação é uma luz, é um tipo de luz. Né? E quando a luz do sol chega até aqui, ela não precisou
de nenhum meio material para passar, tanto que a luz passa no vácuo tranquilamente, né? Tanto a convecção como o contato são processos de transmissão de calor que só ocorrem onde existe matéria, onde existe átomos. Se não existir átomos, nós não conseguimos ter nem processo de calor por condução, nem por convecção. Então a irradiação é o processo de transmissão de calor que ocorre no vácuo. Ele ocorre também nos meios materiais, mas só no vácuo a gente consegue, ou melhor, só a irradiação consegue acontecer no vácuo. Então a irradiação é um tipo de transmissão de calor que permite que o calor seja transmitido também no vácuo. Beleza? Resolvidos com isso? Então, falamos dos 3 métodos de transmissão de calor. O Enem basicamente cobrou esses nomes nos últimos anos. Beleza? Se você pegar questões anteriores aí sobre processos de transmissão de calor no Enem, você vai ver que a maioria deles cobrou isso. Diferente disso, é só o que a gente vai ver no nosso próximo episódio, em que a gente vai falar sobre os cálculos e efetivamente apresentar a equação de Fourier. É isso, valeu, falou!